Fala comigo, cara de dromedário cansado. Como é que estão as coisas por aí? É uma revolta atrás da outra? Sei bem como é que é isso aí. Como de costume, na sua tela aí, se você não tiver visto, tá o último vídeo que eu postei aqui no canal. E fica de alerta aí pra você dar uma olhada depois. Tem até a participação do Lúcio lá, pra quem sabe do que se trata, né? Não esquece de dar um confere aí. Se você tá chegando pela primeira vez aqui nessa tranqueira de canal, aproveita e se inscreve aí embaixo. Aproveita que é de graça, é só você clicar aí. Você vai ver hoje aqui no canal um vídeo inacreditável. Pelo menos inacreditável para quem tem noção da realidade. Quem tá com o pé no chão, quem tem pelo menos um pouquinho de cérebro, não precisa ser muito, só um pouquinho de cérebro dentro da cabecinha abençoada. Mas eu preciso dar dois avisos aqui bem rápidos antes dessa desgraça que eu vou te mostrar aqui. É o seguinte, eu tenho dois avisos para dar. O primeiro é só um aviso, beleza? E o segundo é um triste aviso. Pelo menos pra mim. O primeiro é que você que entrou lá no curso Profissão Youtuber, que eu já fechei as vagas já, se você comprou, olha o seu e-mail, olha a caixa de spam, olha todas as pastas do seu e-mail lá. 90% das pessoas já entraram, já estão estudando, mas eu vi que tem uns 10% que nem acessou o curso ainda. Então, só para te avisar, você já deve ter esse e-mail de acesso e mesmo assim eu reenviei o acesso para essas pessoas que não acessaram hoje de manhã. Então, dá uma procurada lá. Qualquer coisa, se tiver algum problema, você me manda um e-mail. E para avisar os demais também que entraram lá, o novo módulo de edição com programa gratuito, ele já está disponível, já está todo liberado, é só você acessar. Se você não for usar o Premiere, que é pago, é só você ir para esse módulo aí que você vai ter aulas com um programa leve e gratuito. Se o seu computador não aguenta o Premiere, esse programa aí, ele passa de boa. E o segundo assunto triste é o seguinte, hoje eu fui cortar o cabelo, fui passar a máquina, eu mesmo que corto. Eu fui cortar o cabelo para parecer aqui um pouco menos feio para você. E quando eu fui cortar a parte de trás, olhando no espelho e tal, escapou o pente da máquina, eu não vi. E acabou entrando direto a máquina zero. A foto tá aí pra você ver. Coloquei o pente de novo, continuei. Você dá uma olhada aí, ó. Essa é a desgraça. Não é nem um caminho de rato, é uma estrada de rato. Mas é burro! Então é só pra avisar que no próximo vídeo, possivelmente eu devo aparecer igual o tio Chico da família Addams aí, né, com a cabeça raspada, porque não dá pra ficar desse jeito, né, um moicano invertido. Então eu vou ter que passar zero em tudo. Ainda bem que não foi na barba, né, imagina. Mas vamos pro assunto de hoje então, chega de enrolar. Vamos pra mais uma notícia do mundo paralelo, chamado mundo gospel. O mundo da insanidade mental. Só uma observação aqui pra quem tá chegando agora, hora e outra eu falo isso e vou sempre repetir isso. Quando eu falo gospel, mundo gospel, eu não tô falando de cristianismo, porque o mundo gospel tem tudo, menos Cristo. Quando eu falo de mundo gospel, eu falo de toda essa baixaria, heresias, picaretagem aí, toda essa vergonha realizada por pessoas que se escondem atrás da Bíblia. Na maioria das vezes nem conhecimento bíblico tem. Então vamos para mais um assunto então. Um pastor teve uma brilhante a ideia dele, com toda a sua sabedoria nível de Salomão. E o que ele fez para dar uma lacrada gospel? Como na cidade dele, a cidade onde ele mora está em lockdown e a igreja dele está fechada, igreja que na cabeça dele deve ser serviço essencial, né? O que ele pensou? Ó, se os ônibus na cidade estão podendo circular, todos lotados, então eu vou fazer um culto dentro do ônibus que não tem problema. Então o que ele fez? Ele socou um monte de gente dentro de um ônibus, crianças, pessoas de idade, e fez o culto da morte dele. Eu vou mostrar esse negócio pra você aí. O ônibus, eu quero saber o que tá acontecendo, o porquê que o pastor trouxe os fiéis pra dentro do ônibus pra fazer o culto. Primeiro que nós somos adoradores, e adoradores não deixam de adorar. São adoradores da morte. Como nós não podemos fazer o culto dentro da igreja, que a igreja está fechada... Sim, a igreja está fechada. A igreja está fechada, nós não temos... O Dória mandou fechar as igrejas. E como o senhor vê que tem aqui vários ônibus passando... Sim, estamos aqui ao vivo. Eu tenho um ônibus do ministério. Então, para nós não ficar sem adorar a Deus, eu reuni algumas pessoas... Então, para nós não ficar... Chamei alguns irmãos com... Isso não tem, e lá não tem. Aqui, peraí, pastor, vocês têm álcool gel aqui? Álcool gel. Tem termômetro para ver aqui a temperatura, se a pessoa tá com febre Isso. ou não. Então tá tudo diante da lei. Isso aqui é loucura. Primeira igreja no Brasil e no mundo que tá fazendo culto dentro do ônibus. Vamos fazer um... Esse pastor aqui, eu não sei se é eu ou ele que é maluco, mas vamos ver o que tá acontecendo. Tem tocador, tem adorador. Vamos entrar aqui dentro. Aqui ao vivo, vai compartilhando aqui, ó. Tô dentro do ônibus aqui, ao vivo, vai compartilhando.
crianças ali, ó, sem máscara. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus. Dentro do Eu vou ônibus cumprimentar aqui, o ó. povo primeiro com a paz do Senhor. Sim, é um culto dentro Eu do quero ônibus. cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém! Quem é adorador aqui? Que benção! Que benção! Eu quero apresentar um amigo que está aqui também, que viu eu divulgar e veio ver se realmente ia ter um culto dentro do ônibus. Nós vamos fazer esse culto dentro do ônibus, vou trazer a palavra, vou adorar o Senhor e eu quero que vocês adorem, porque já que a nossa igreja não pode estar aberta, nós temos um ônibus para fazer um culto e aqui nós estamos. Então nós vamos adorar, vamos engrandecer, enaltecer, orar pelo Brasil, orar pela nação brasileira, porque eu acredito que Deus tem algo grande para nossa igreja. Tem algo grande pra igreja dele, aleluia. Tem cantor, tem adorador, tem servo das trevas sem amor ao próximo, tem tudo. Deus tem algo grande pra igreja dele. Eu acho incrível, segura aí, vai embora não. Eu acho incrível, eu acho muito incrível isso. Quase toda esquina tem uma igreja. E se abrem-se igrejas aí sem critério nenhum, como se fosse um botequim. Gente sem formação teológica, sem condição alguma de ensinar as escrituras para alguém, abrindo igreja igual boteco. Nem português sabe falar direito. E sabe o que me espanta? Com tanta igreja espalhada no Brasil, tantos pseudos pastores com um sermão que Deus vai derramar algo grande na igreja dele, na cidade dele, tem um grande mover, sempre tem algo enorme. Mas a criminalidade só aumenta, o país segue ladeira abaixo em todos os critérios, o número de igrejas aumenta, o número de fiéis aumentam, afinal, a igreja aos domingos virou moda, mas a sociedade não é impactada com esse avanço, com todo esse crescimento. Pelo contrário, só piora. Será que o problema está em Deus? Ou o problema está na qualidade dessas portas de igreja que se abrem aí sem critério nenhum? Onde o ensino é ridículo, o pastor não sabe nem para ele quer liderar os outros. Culto no ônibus lotado, num país com mais de 280 mil mortes, chegando a 300 mil aí. Eu vou te perguntar, teve momento de dízimo e ofertas dentro do ônibus? Responde para mim. Né? A sabedoria de Salomão não é capaz de fazer um culto online? Ele não tem internet na igreja dele? Deus não consegue operar através de um vídeo ao vivo? No mesmo momento que o santarrão ali tá dentro de um ônibus lotado dando a lacrada gospel dele, tem um monte de hospital lotado, onde tem enfermeiro, tem médico batendo cabeça, porque tem que escolher quem que vai viver, quem que não vai, gente esperando no corredor e por mais que ele queira fazer alguma coisa, não tem como atender, pessoas morrem até esperando no corredor porque simplesmente não tem leito. Não tem, porque tá lotado, porque tá estourando de gente. E ao mesmo tempo que tá isso acontecendo, tá um infeliz dentro de um ônibus fazendo um culto, falando que Deus vai operar ali. Não ajuda em nada e ainda atrapalha. Ali um pega vírus, que pega outro, que passa pro outro, e aumentam os casos e lotam UTIs e por aí vai. Um caso que vira um monte. Quando um irmão daquele ali tiver num tubo, o pastor que vai salvar? O que ele vai fazer? No máximo ele vai falar, vamos orar pela irmã, vamos orar pelo irmão, o menininho, a menininha tá no... Nossa, vamos orar por ele. Vai fazer o que por você? O que ele vai fazer por você? Não tem noção, não tem um senso do básico de racionalidade, bicho. Tem uma passagem no livro de Lucas, capítulo 7, onde um oficial do exército lá, um centurião, ele tá com um servo doente em casa, e algumas pessoas foram avisar Jesus ali sobre o que estava acontecendo, né, na casa aí desse oficial. Quando Jesus estava chegando perto da casa do oficial, alguns amigos desse oficial aí, do centurião, saíram ali para falar com Jesus, né, e levaram um recado do centurião para Jesus, dizendo o seguinte: o centurião pediu para dizer para o senhor não se incomodar de ir até a casa dele. Ele disse que não é digno de receber o senhor na casa dele, e foi exatamente por isso que ele nem veio ao seu encontro, por não ser digno. Mas ele disse que se o senhor disser apenas uma palavra, o servo dele que está doente lá dentro da casa dele vai ser curado. E Jesus ficou admirado ali com a fé daquele homem, né? Os amigos voltaram para casa do centurião lá e o servo estava curado. Eu só resumi a história para você, que não são com essas palavras aqui. O oficial tinha a consciência de que Jesus era capaz de curar um servo dentro da casa dele sem nem mesmo entrar lá. Ele sabia que bastava falar uma palavra, mas em 2021, o pastor gospel do ônibus lotado, ele não tem fé para fazer um culto online.
Porque se não tiver junto, se não tiver aglomerado dentro de um ônibus ou dentro de algum lugar, de um ônibus ali em direção à morte, não, Deus não opera num culto ao vivo, não. Ele não consegue transmitir uma palavra através de um vídeo ao vivo. Será que a preocupação dos pseudos pastores, que fazem questão de ter um culto presencial num momento como esse, como se o trabalho deles fosse de fato essencial, será que a preocupação deles é de fato adorar a Deus? Ou é a necessidade de ofertas e de ofertantes e dizimistas ali depositando? Não tem a capacidade mental de diferenciar a situação de uma pessoa sem escolhas, entrando num ônibus lotado para ir para o trabalho, para colocar comida em casa, maioria das vezes fazendo isso contra a própria vontade, porque se essa pessoa pudesse, ela ficava em casa ganhando dinheiro, só cuidando da família. Não, vou ficar em casa, então fecha tudo, beleza. Mas não dá. Ela tem que colocar comida em casa, então ela tem que sair, tem que se arriscar. Ele não consegue diferenciar de um monte de ignorantes entrando num ônibus lotado por conta própria, sem necessidade alguma, necessidade zero, para dar a lacrada gospel. E esses idiotas, como eu falei, pegam o vírus ali dentro, levam para outras pessoas, ocupam leitos de hospital, pior o que já tá péssimo. E querem depois reclamar ainda do lockdown. Os agentes que cooperam com o caos não ajudam em absolutamente nada e ainda reclamam depois das medidas rígidas por conta do avanço do vírus que eles ajudaram a propagar. E fazem isso em nome de Cristo ainda. Cristo? Que Cristo? Se você não compreende o amor ao próximo, a uma vida, é vida ou morte, como que você pode falar de Cristo? Mas enfim, esse é um mundo gospel, burro, incoerente e levando pessoas pra cova e pra dentro do inferno. Se eu sou perdido, cara, na boa, eu prefiro me manter perdido do que fazer parte de grupos como esse aí. Se você achar que deve, você se inscreve aí no canal e não se esqueça, cara, não se esqueça. Cada pessoa dessa vai colher cada fruto que tem plantado. Você pode ter certeza. Até o próximo vídeo.